O que aconteceria se a Terra tivesse mais oxigênio? Isso é uma boa pergunta. Vamos Insetos descobrir gigantes, já aqui. começa aqui. E se? É um what if Será aqui. que teria mesmo? Exatamente. E já começa com R$5 aqui do Mylon. Muito obrigado, Mylon. Tamo junto demais. Obrigado. O que aconteceria se esse canal tivesse mais membros? Mais likes? E mais inscritos, né? Não sei. Nossa. Se torna membro aí, deixa o like e se inscreve. Vamos lá. O oxigênio na Terra não é só essencial para nossa respiração. Nós já entendemos que sem ele, a vida na Terra seria bem diferente do que nós conhecemos. E não é incomum pensarmos em formas de vida em planetas com pouco oxigênio ou, quem sabe, até mesmo sem ele. Mas um cenário não tão explorado é: e se a Terra tivesse ainda mais oxigênio? Eu já vi alguns cientistas falando que isso não é muito possível, mas é porque assim, a vida que a gente tem, a base dela é carbono, né? Mas às vezes eu fico falando, mano, será que poderia existir formas de vida com outra base que não seja as bases que a gente tem aqui na Terra? Tipo, sei lá, vida com base em fóton, que é Pode luz. ter. Não sei, né? Pelo que eu vejo os cientistas falando, não. Mas e se? E se fosse possível? Né? O que Né? geraria? Eu fico pirando isso daqui. Era meio impossível a gente existir também, né? E Era a meio- gente existe. Caralho, isso é uma puta argumento, velho. Era meio improvável a gente surgir. Pô, esse E argumento a é... gente surgiu. Nossa, isso é um puta argumento válido. Real. Então, né? Não, se for ver a probabilidade, era muito mais provável a gente não tá aqui. A gente tá. Caralho! Argumento bom, velho. Surpreendentemente, a Terra já viveu um período em que a concentração de oxigênio na atmosfera era maior. E isso, inclusive, teve impactos curiosos para a vida. Para entender isso um pouco melhor, nós temos que voltar no tempo e conhecer um pouco mais do passado do planeta. Por volta de 400 Passado milhões do vilão, de anos né? atrás, os depósitos bebê. de carvão fóssil apareceram pela primeira vez no planeta. Uma forte indicação de que os níveis de oxigênio atmosféricos eram altos o suficiente para suportar incêndios florestais, que requerem cerca de 50 a 70% dos níveis atuais de oxigênio. Já a história dos 2 bilhões de anos antes dessa época ainda é um desafio para os pesquisadores, mas que está sendo constantemente desbravado utilizando exaustivamente os registros Cafezinho. fósseis para isso. E várias dessas evidências fósseis que podem estar relacionadas ao oxigênio são incríveis. Como, por exemplo, libélulas com envergadura das asas do tamanho de um falcão e baratas grandes o suficiente para atacarem cachorros pequenos. Tadinho Mas dos isso já Yorkshires. existiu? Já. Tô imaginando uma barata com Yorkshire na boca agora, tô tipo, me parça. assustando. Eu não vou dormir de noite. Centenas de diferentes Aham. espécies enormes evoluíram durante essa era. E ao mesmo tempo, as concentrações de oxigênio É porque é muito doido a gente pensar que, tipo assim, na primeira grande extinção, 98% da vida da Terra morreu. Sim. A gente é o que sobrou desses 2%. Sim. Mas vocês conseguem imaginar o que é 98% de espécies, seres e coisas a mais? Eu não consigo. É isso. Esse Eu é acho que eu não quero nem atmosférica imaginar, eram sabe? mais altas do que hoje. Sim, o planeta isso, né? já Esse é o teve número. insetos gigantes circulando por aqui, e isso coincidiu com a Terra ter mais oxigênio na atmosfera. Na verdade, não precisamos nem ir muito longe na história. Existia muito mais oxigênio na atmosfera há 300 milhões de anos do que comparado com hoje. Durante esse período, a concentração de oxigênio no ar atingiu 35%, o que é bem maior do que o nível atual de 21%. Curiosamente, a ascensão e queda do oxigênio atmosférico também coincidiram com a evolução e extinção de insetos gigantes. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que altos níveis de oxigênio poderiam explicar a existência de espécies gigantes. E a evidência mais forte disso é que há 100 milhões de anos, quando os níveis de oxigênio diminuíram e ficaram próximos do que temos hoje, esses insetos gigantes também desapareceram. Por causa dessa coincidência, nós ficamos tentados a fazer uma ligação entre os altos níveis de oxigênio e os insetos gigantes. Mas Caraca. Se tivesse muito oxigênio, a gente ia ser gigantão, então viver num mundo É, de tipo gigantes. Pandora, tá ligado? Talvez é isso que acontece lá. Gente, Assim, que loucura. Não acontece, né? Porque não existe. Ia Mas ter vocês... formigas gigantes. Mas aí também seria maior, né? Então meio que seria tudo normal. Não, a gente não conseguiria talvez existir nesse mundo. Porque a gente não teria dado a sorte de evoluir, tá ligado? Poxa vida, galera! A gente ia se lascar, a gente ia ser tudo comido por um monte de formiga gigante. exatamente. A gente não teria o espaço pra As baratas gigantes. evoluir. Vindo tacar uma chinelada na gente. É verdade. Elas que tacaram Tamo chinelo. lascado, véi. Mas eles podem ter sido capazes de usar outros mecanismos, como bombas respiratórias, para aumentar o fluxo de ar nos seus corpos. Nesse caso, as espécies gigantes poderiam ter maximizado a sua capacidade de respirar, mesmo em ambientes com pouco oxigênio. Fatores ecológicos também podem explicar o padrão de gigantismo pré-histórico. Por exemplo, a ideia de que os gigantes da era paleozoica tiveram sucesso Estromatólito. porque eles eram menos prováveis de serem comidos. O que, honestamente, olhando para o tamanho que essas libélulas podiam chegar, eu vou ser obrigado a concordar. Os seus corpos enormes podem tê-los tornados lutadores mais poderosos, ou torná-los grandes demais para serem considerados uma presa provável. Mas outra É porque assim, sempre quando a gente fala de tamanho de qualquer coisa, animal
animais, esse tipo de coisa, a gente tem que pensar no consumo de energia. Tudo na natureza, tudo na vida, na verdade, tudo é consumo de energia. Então, quanto maior ele é, mais energia ele consome, né? Então, o oxigênio também. Quanto maior ele é, mais oxigênio consome. Então, assim, quando teve a grande extinção, pelo que a gente sabe, né, nas teorias mais prováveis, é que tudo ficou mais escasso. E aí, com a escassez, teve a miniaturização de todos esses animais e também a extinção de vários deles. Porque animal grande não consegue sobreviver e os animais menores que consomem menos energia, eles sobreviveram, assim que a gente conseguiu sobreviver. Loucura, né? A explicação doideira, hein, possível é véi? que o aumento da diversidade ecológica pode Um simplesmente novo deus diversificar gigante. as opções de Aí a tamanho gente do ia ter corpo que dos usar o- insetos. Ser é gigante era apenas técnica. uma das inúmeras alternativas Chama ele. possíveis na época. Então pode ter sido o oxigênio, mas também podem ter sido outros fatores. O mais provável é que Quais o tamanho fatores? seja resultado de um conjunto desses fatores. Mas fica a dúvida. E se hoje nós tivéssemos os mesmos níveis de oxigênio daquela época? Será que nós teríamos insetos gigantes? A resposta é que nós não precisamos de mais oxigênio para ter insetos gigantes. Ainda existem grandes insetos, todos nas regiões intertropicais, como por exemplo mas daí besouros tá com 20 pequeno centímetros de ainda, largura. Pedro Mas nós queremos um Lois. gigantão mesmo, tipo, de verdade, de Isso, respeito. é isso que eu quero então, ver. qual o melhor que nós podemos fazer? Se você pegasse um animal e aumentasse o seu tamanho, existe uma regra matemática que diz que a massa da criatura aumentaria cubicamente, ou seja, uma potência Cúbico? de 3. No entanto, pela Por quê? mesma proporção de aumento de tamanho, a sua área superficial aumentaria apenas por uma potência de 2. Aí Já me essas perdi coisas aqui na aqui eu não história, gente. consigo. Esse negócio de potência de 3. Pô, chegou nisso daqui, tipo assim, então quer dizer que se eu duplicar o tamanho de algo, na verdade a massa não duplica. Ela aumenta com, tipo, a massa sobre 3. A área, beleza, sobre 2. Eu entendi, dobrou. Mas caraca, velho, começou a Esse mentirada. princípio afirma que à medida que uma forma Comentando cresce em aqui, ó. tamanho, o seu volume cresce mais rápido do que a sua área superficial. E isso tem alguns impactos Tá, mano, por isso Me que... perdeu no vídeo já, a gente começou a falar de volume Por e isso área. que eu não passava em química. Me perdeu aqui. Tá ligado? já. Porque química tava lá, olha o líquido aqui, ó. Se coisar, muda de cor. Aí do nada, cálculo. Ah, parou. Ou é líquido ou é cálculo, pô. Os dois juntos não tem como. Ou você me ensina o líquido ou você vai me ensinar a conta, tá ligado? Muito Nossa, difícil de na minha lascar, cabeça véi. isso aqui entrar, tá ligado? Não tem como não, parceiro. Nossa, é me muita dá um coisa. bug, né? Isso é física, Silva? Pior ainda. Piorou. Aí, ó, complexo demais, pô. À medida que você cresce, você precisa dedicar mais e mais energia para a massa corporal. Duplique todas as dimensões de um animal e ele pesará 8 vezes mais. Então aqui nós já temos um problema. O animal vai precisar de muito Passou a mais moto. alimento para sustentar essa massa toda. Então, na verdade, o que limita o tamanho de um animal ou de um ser vivo não é necessariamente a quantidade de oxigênio disponível na atmosfera, e sim a quantidade de energia necessária e, por consequência, Chegamos no mesmo resultado, eu e o Pedro Ló, só que ele fez conta e eu não. Quem é o melhor aqui? Decida. Tô zoando. Brincadeira, Pedro Loss, só brincadeira. necessária e, por consequência, disponível para manter a vida. Os tamanhos dos organismos variam em muitas ordens de magnitude. Os maiores animais e plantas pesam cerca de 1000 vezes mais do que os menores micróbios. Mas será que existe um tamanho máximo que um ser vivo pode ter? Vamos considerar seres vivos mais complexos, que crescem em todas as dimensões. O maior organismo que Deve nós temos ter, né? hoje é a sequoia gigante, que pode ter 100 Senão metros de ela altura colapsa, e né? 17 metros de diâmetro na sua base. Vindo para o mundo dos animais, nós temos os elefantes africanos, que podem atingir cerca de 13 metros de altura e pesar até 7,5 toneladas. Só que no passado, com a mesma quantidade de oxigênio que nós temos hoje, a vida era muito maior. Um titanossauro chegava a pesar quase 80 toneladas, Isso é loucura. 10 Ai, a vezes maiores do que os misericórdia. elefantes africanos. Loucura. Não, Muito isso daqui é O motivo tem a fake, ver gente. com Eu o sou fato de que os ateu desse bicho dinossauros desse eram- Pô, vou tamanho. falar uma coisa aqui impopular, tá? Eu sou a favor de criar um Jurassic Park e reviver todos esses bichos aí, foda-se. A gente não tá extinguindo o bicho todo Solta ano. eles aí na natureza Ah, e vamos mano. ver quem sobrevive. Vamos ver, cara, vamos ver quem é quem, tá ligado? É Vamos isso. ver quem sobrevive. Cara, a gente não parça. extingue animal todo ano aí. O que é? Ressuscita uns, tá ligado? Se tiver, caraca, velho. Aí, ó. Iria ser loucura, tá? Se eu for Ia ser bilionário, é isso loucura. aí. Eu não vou querer ir pra Marte, não. Vou falar, vou trazer dinossauro de volta à vida. Foda-se. ver com o fato de que os dinossauros eram répteis. Mano, se Para manter suas duvidar, temperaturas o corporais mais coisa já altas, tá desse os nível aí, mamíferos o Elon gastam Musk. cerca de 10 vezes mais energia do que os répteis para manter o seu Olha metabolismo. lá, o milionário fica fazendo merda, cadê um pra fazer um Jurassic Park? Exatamente, Temos que porra. lembrar que um animal que libera muito calor tem que ter um tamanho compatível, caso contrário, ele poderia superaquecer. A temperatura seria tão alta que proteínas e DNA tenderiam a perder os seus formatos e também as suas funções. Como resultado, simplesmente aumentar a escala de um organismo
vai desfazer o equilíbrio que foi alcançado para aquele tamanho específico. É, Os colapsa, seus né? músculos provavelmente estarão muito fracos, assim como o esqueleto, então eles não seriam capazes de sustentar a massa. Animais maiores precisam de membros maiores e mais grossos para se manterem de pé, e é improvável que qualquer criatura terrestre já tenha excedido 100 toneladas. Já na água a história é diferente. É Lá nós porque aí encontramos mudou, né, a o baleia ambiente. azul que pesa mais de 200 toneladas. A flutuabilidade da água ajuda a sustentar os corpos Olha das que criaturas bonitinho. marinhas, aliviando parte da Muito tensão massa, dos seus cara. músculos e Ele é esqueletos. tão As baleias buchudinho. azuis podem teoricamente ficar ainda maiores do que elas são atualmente. O quão maiores, nós não sabemos. Mas sabemos que o maior dos seres vivos viveria na água. Então nós já sabemos que o oxigênio na atmosfera não parece ser o fator mais limitante do tamanho dos animais. Mas será que nós teremos um aumento da concentração de novo? A maior chance é que nós tenhamos ainda menos. À medida que o nosso Sol envelhece, ele fica mais luminoso, o que significa que no futuro a Terra vai É receber sério? mais energia solar. Esse aumento de energia Vale, vai afetará ficar a mais superfície quente do planeta, ainda. acelerando o desgaste de certas rochas que acabariam por diminuir Pô, isso daqui é contra-intuitivo, né não? Porque assim, ó, na minha cabeça, olha que doideira. O Sol é um grande reator de fissão nuclear. Ou fusão, eu não sei qual dos dois, eu sempre confundo o nome. Só que quanto mais passa o tempo, mais energia ele solta. Em vez de ser ao porque vai contrário. chegar um momento que ele vai explodir. Ao invés de ser o oposto, tipo, quanto mais passa, mais fraco ele fica. Não, quanto mais passa, mais luz ele emite. É, porque as estrelas, quando elas morrem, não é que elas param de brilhar, elas explodem. Pode explodir, ou pode virar uma anã branca e... o gás carbônico na atmosfera. Em teoria, a Terra deveria começar a esfriar à medida que os níveis de dióxido de carbono caem. Mas em cerca de 2 bilhões de anos esse efeito será anulado pelo brilho cada vez mais forte do Sol. O futuro da nossa atmosfera tem uma forte semelhança com o seu passado distante. Baixo teor de oxigênio, Gigante vermelha. rico em metano, se não dióxido de carbono, com a possibilidade de neblinas orgânicas. E por que exatamente isso importa? Imagina que nós fôssemos alienígenas em outros mundos, esquadrinhando os céus em busca de sinais de vida, procurando É muito por massa oxigênio isso. e ozônio É muito massa a gente pensar que todo mundo aqui Gente, é... olha tudo de ponto aqui, ó. Como que não tem vida aqui, né? Não de ponto. Eu sei que aqui é tudo estrela, mas deve ter um monte de planeta aqui também, gente. Pelo amor Não, de pra Deus, cada olha o tamanho disso estrela daqui. tem, né? Pô, como que não pode ter vida aqui? Misericórdia, meu povo. Quantos outros aí, Mano. galáxia e os carai que tem mais sol e mais não sei o quê? Eu não gosto de pensar nisso, eu fico doida. É muito doido pensar que a gente Eu fico indignada. é muito doido pensar que a gente é poeira de estrela. É um desperdício de espaço. procurando por oxigênio e bonito, ozônio ó, na atmosfera né? de exoplanetas. Não precisa Se os de nossos desperdício. instrumentos É bonito, tem passassem pela estrela, Terra daqui a 2 tem bilhões pedra. de anos, ou 2 bilhões de anos atrás, nós poderíamos interpretar um falso negativo. Nós poderíamos dizer que o nosso planeta não teria o que nós chamamos de bioassinatura confiável. E aí nós simplesmente seguiríamos... Ah, é verdade, mas o que você falou é verdade, ó, porque tem uma frase famosa que é a evidência de ausência não é a ausência de evidência. Ou seja, você, por enquanto, a gente não ter evidência que não existe nada não significa que realmente não exista nada. Significa tá que por vendo? enquanto a gente não existe nada. Tchau. Usando a própria Terra como modelo, nós podemos pensar amplamente sobre quais contrário? gases procurarem atmosferas de exoplanetas e que nós podemos precisar Engraçado. Pode ser. Pode ser ao contrário e eu me confundi. Falou o contrário aí agora. Não lembro. Já foi difícil eu raciocinar pra falar a primeira frase. Obrigado por ter se tornado membro. Ó, se tornem membro aí, gente, por favor. Bora renovar o membro? Valeu! Valeu, meu mano. Tamo junto. pensar nossas interpretações do que esses gases podem indicar. Nós precisamos entender melhor a história da evolução da nossa própria atmosfera ao longo do tempo e como a superfície e a vida do nosso planeta evoluíram juntas. Só então nós estaremos em melhor posição para determinar se existe vida sob o brilho de outros sóis, seja ela pequena ou gigante. O que você achou do vídeo? Eu achei uma loucura muito doida. Eu também. Comentem aí o que vocês acharam, mas eu achei muito doido. Eu achei que eu queria ver libélula gigante. Pra eu gritar sair correndo de medo. Puxa, imagina uma barata voadora gigante. Ai, não, barata voadora gigante, jamais. Ai, que agonia da bichinha. Libélula é mais tranquilo. Nossa.